Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre propósito. Propósito que é aquela ponte que nos liga ao mundo. Um propósito é aquilo que nos faz conectar com os outros no que a gente tem de melhor. Então eu espero que esse vídeo te ajude a te inspirar na busca do teu propósito e numa vida mais conectada àquilo que tiver propósito para ti. Algumas pessoas muito habilidosas fizeram alguns conceitos sobre o propósito e eu quero dividir eles com vocês. Começando pelo Viktor Frankl, que é o autor do livro Busca de Sentido e é o criador da logoterapia. O que ele fala sobre o propósito? Então, o que é para o Viktor Frankl propósito? Ele considera o propósito como algo essencial. O propósito que é aquilo que a pessoa tem apesar de não ter nada e faz com que a vida tenha sentido. O Viktor Frankl define o propósito como algo crucial para uma vida que busca e de alguém que continua apesar das suas dificuldades. A gente vai voltar nesses conceitos do Viktor Frankl no decorrer do vídeo, mas eu quero falar para vocês como um outro autor define propósito para a gente fazer aqui um resuminho do início e aí depois a gente segue entendendo um pouquinho mais juntos. O John Coleman é outro autor que definiu o propósito de uma forma que eu acho que ficou muito clara e muito fácil da gente entender. Então ele define o propósito como algo que pode ser construído e não apenas encontrado ao acaso ou que sorte que tu encontrou teu propósito, como se fosse algo fora da pessoa sempre. Não, para ele o propósito é algo que pode ser construído, pode ser consolidado, pode ser feito, né? A pessoa mesmo tem autorresponsabilidade e tem condição de construir o seu propósito ou os seus propósitos. O segundo aspecto que ele fala sobre propósito é que o propósito pode estar em muitas fontes, então podem existir muitas fontes de propósito. O trabalho pode ser uma fonte de muitos propósitos. A minha casa, a minha família, as minhas relações podem ter muito propósito ali. Então, para ele, o propósito não é algo único e exclusivo e eterno naquela vida, né? O propósito pode estar em muitas coisas, pode ser múltiplo, pode ser potencial em vários aspectos da nossa vida. E em terceiro lugar, ele fala que o propósito pode mudar, pode se atualizar, pode se transformar. Então, o importante é que a gente tenha propósitos, né? Que a gente possa estar em contato com muitos propósitos, mas que o propósito não é uma coisa que se termina nele mesmo, né? O propósito pode ser construído, pode estar em vários lugares e pode se transformar. Então, entendendo que o propósito é algo essencial, que pode estar em muitos lugares, que não é algo que está ali para ser encontrado ou que depende da sorte, que não depende do nosso trabalho ou que a gente não pode construir ele, vamos entender um pouquinho a importância da gente ter propósitos de vida, da gente construir, da gente buscar os nossos propósitos. O Viktor Frankl, ele fala no livro dele que ele gosta bastante de uma frase do Nietzsche que diz o seguinte: quem tem por que viver suporta quase qualquer como. O Viktor Frankl, dos campos de concentração, ele criou não só uma abordagem terapêutica que é a logoterapia, como ele descreveu essa abordagem e descreveu as experiências dele lá nos campos de concentração, nesse livro que é o livro Em Busca de Sentido. Ali ele explica para nós de um jeito muito lindo e é um livro assim que é super bem recomendado e eu não poderia deixar de falar sobre ele nesse vídeo que fala sobre propósito, que ele explica por que algumas pessoas nos campos de concentração conseguiram superar aquela dificuldade, conseguiram aguentar coisas muito horríveis, conseguiram usar da sua resiliência, da sua resistência e outras não conseguiram. Tem uma passagem que é bem interessante que ele fala de alguns colegas que sobreviveram aos campos de concentração junto com ele e ele fala que aquelas pessoas, elas encontraram algum sentido naquela situação horrível, por pior que ela fosse. Outras pessoas que não sobreviveram e que ele lembra daí nesse contexto aí do livro, ele fala que essas pessoas
não encontravam o sentido e que elas ficavam sempre na expectativa de uma data comemorativa. Então essas pessoas, elas comentavam lá, né? Não, até o Natal a gente vai sair daqui, até a Páscoa a gente vai sair, até a Ação de Graças a gente vai sair. Então elas não tinham um propósito, elas só estavam aguentando. E essas pessoas foram as que menos conseguiram sobreviver, por causa que a falta do sentido tornou aquilo que já era muito difícil, basicamente insustentável, insuportável. Quero compartilhar com vocês então alguns pontos sobre esse livro para que a gente possa pensar um pouquinho mais a respeito do propósito. Pensando aí nos campos de concentração, é evidente, né, a questão do sofrimento, a questão da injustiça, e se a gente for olhar a vida de uma forma realista, a vida tem muito sofrimento, tem muitas dificuldades, então a falta de propósito, ela torna o sofrimento da vida muito difícil. Por isso que é importante que a gente encontre sentido, que a gente construa propósitos, né, dos mais simples até os mais complexos, mais refinados, mais filosóficos, porque isso vai fazer a diferença na hora que a gente for lidar com as dificuldades mesmo, na hora que a gente for se colocar em enfrentamentos que a gente precisa se colocar durante a vida, enfim. E aí ele fala que o propósito cada um tem que descobrir por si mesmo, né? Cada um precisa resgatar dentro de si o que vai fazer sentido, o que conecta, o que tem valor. Não é algo que está numa lista de propósitos, é algo que cada um de nós precisa ir lá e construir, né? E fazer aquilo tornar claro os nossos propósitos. Um outro aspecto que ele fala que é bastante relevante ali é sobre utilidade. Muitas vezes a gente vai entender sobre os nossos propósitos e vai conhecer sobre aquilo que faz sentido para nós, entendendo e buscando onde que está o nosso senso de utilidade. E aí ele lembra, né, de um momento ali da vida onde as pessoas que tinham sido, né, colocadas para fora do trabalho, que estavam lidando com o desemprego, perdiam o sentido da vida, porque a utilidade, o trabalho, dava muito esse sentido, né, dava muito esse senso de propósito. Então a gente tem a tarefa de se perguntar onde que a gente se sente útil, onde que a gente pode ajudar mais, onde que a gente pode conectar mais, onde que a gente pode colocar essa ponte que é o propósito entre nós e aquilo que a gente tem de bom, entre aquilo que a gente pode oferecer com o mundo, né? O propósito é essa ponte, é essa porta que vai nos ajudar a conectar através da utilidade, a conectar através daquilo que a gente tem de melhor, né? Daquilo que a gente pode mais ajudar o mundo, os outros e todas essas questões assim que envolvem a conexão social. E aí eu quero ler um trechinho para nós desse livro, para que a gente possa amarrar um pouquinho mais as ideias. Então ele pergunta assim: como é possível dizer sim à vida, apesar de dor, morte e culpa? Como pode a vida conservar o seu sentido potencial, apesar de seus aspectos trágicos? No final das contas, dizer sim à vida, apesar de tudo, pressupõe que a vida potencialmente tem um sentido em quaisquer circunstâncias, mesmo nas mais miseráveis. A capacidade humana de transformar criativamente os aspectos negativos da vida em algo positivo ou construtivo pode ser essa resposta, né? Em outras palavras, o que importa é tirar o melhor de cada situação dada. O melhor, entre aspas, né, grifo do livro, no entanto, é o que em latim se chama optimum. Daí o motivo porque falo de um otimismo trágico. Isso é, um otimismo diante da tragédia e tendo em vista o potencial humano que nos seus melhores aspectos sempre nos permite, e aí ele vai apontar 3 aspectos principais. 1. Transformar o sofrimento numa conquista e numa realização humana. 2. Retirar da culpa a oportunidade de mudar a si mesmo para melhor. E 3. Fazer da transitoriedade da vida um incentivo para realizar ações responsáveis. E aí, para fechar essa partezinha do livro, ele diz assim: otimismo não pode ser resultado de ordens ou determinações. Também não adianta se forçar a ser otimista indiscriminadamente,
contra todas as probabilidades e contra toda a esperança. Da mesma forma que fé e amor também não podem ser impostos ou exigidos. Então, assim, pra gente fechar, né, pra gente amarrar essas ideias dele. Basicamente, a busca por sentido, ela tá na busca por a gente tirar o melhor de cada situação. Então, eu tô com uma situação muito difícil, eu perdi alguém que eu amo muito, eu fiquei desempregada, eu tô tendo um problema muito grande. A lição e o propósito muitas vezes está em a gente entender como que eu posso tirar o melhor dessa situação que ela já aconteceu e que ela já por si só não é uma situação boa, né? De que forma que eu posso entrar em contato com esse optimum, que é o melhor que eu tenho a oferecer, o melhor que eu posso fazer diante disso. E na questão do otimismo, né? O otimismo trágico que ele fala, que é justamente isso, é um otimismo diante das dificuldades, que não é um otimismo fantasioso e realista, mas é esperança, né? É um otimismo que dá esperança, é um otimismo que conecta à frente, que empurra a pessoa para frente. E isso é o propósito, é algo que, apesar das dificuldades, faz sentido. Apesar das limitações, apesar das imperfeições, é algo que conecta, é algo que move para frente, né? E eu desejo que tu tenha muitos propósitos, que tu tenha uma vida cheia de propósitos. Eu desejo que tu não te limite a um propósito só, ou que tu busque um propósito como se fosse algo que tu tá passivo, mas que hoje, que nessa situação, que no teu dia, nesse momento, agora terminando esse vídeo, que tu possa te conectar com o que de melhor tu pode fazer diante da tua situação de agora. O que de melhor tu tem a oferecer ao mundo? Qual que pode ser o sentido que esse momento da tua vida te dá, né? E que isso floresça e que isso seja cada vez mais consolidado e que te traga mais realizações, porque o propósito faz isso. Quando a gente tem muitos propósitos e quando a gente vive conectados aos nossos propósitos, a gente floresce para o mundo e a gente consegue realizar e conectar com outras pessoas que também estão nessa construção e nessa consolidação. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês e que de propósito vocês construam propósitos com muita relevância e muita coragem. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal se ainda não for inscrito e até o próximo!